Esse laboratório de diálogos públicos é uma iniciativa do Instituto Federal de Educação de Goiás. É um projeto de pesquisa que foi se ampliando e hoje é um coletivo de ação que se organiza em torno de temas ligados ao diálogo. E, particularmente, a gente está interessado nos últimos tempos na conexão entre a facilitação de diálogos e a educação. A proposta é que a gente, literalmente, fique num círculo, ele é virtual, evidentemente, a gente está aqui nesse processo de distanciamento, mas o Marcos é nosso facilitador num processo que é absolutamente circular. A gente não está aqui querendo gerar um espaço de palestra ou coisa do tipo. É uma construção, de fato, coletiva. Vocês vão ver como é que isso vai acontecer. Bem-vindo, Marcos. E bem-vindas e bem-vindos a cada um de vocês. Pessoal, eu queria só falar um pouquinho de mim. A gente está aqui no tema de falar de decisão por consentimento, esse é o tema de hoje. Eu trabalho na Câmara Municipal de Belo Horizonte, né, há 21 anos. Eu formei em administração e passei no concurso. E sempre trabalhei no recursos humanos, na área de desenvolvimento de pessoas. Sempre lidei com grupos e sempre lidei com o desenvolvimento de pessoas, de modo geral. E resumindo bem a minha história, em 2017 eu inventei de fundar uma ecovila com alguns amigos. É uma comunidade intencional que vem no seu DNA a ideia de ser horizontal. A gente comprou uma terra junto e começamos a levar o projeto num grupo de 10 pessoas, mais ou menos. E deu muito errado, assim. Deu bastante errado, eu diria, sabe? E isso começou a me incomodar muito, assim. Como é que pode, assim, um grupo que pensa parecido, são pessoas esclarecidas, assim, como é que a gente pode ter brigado tanto? Como é que a gente pode ter desandado tanto um projeto? Hoje o projeto acabou. A gente vendeu a terra, não demos conta mesmo de lidar com as consequências dos desafetos. Mas isso me fez começar a querer estudar mais a fundo esse negócio da qualidade das conversas de um grupo. E aí eu comecei nessa história estudando CNV e apaixonei realmente CNV. A primeira vez que eu li o livro, eu era impactado a cada página que eu lia, ficava muito impressionado, mexia muito comigo. Tanto que eu resolvi estudar mais, a gente começou a fazer oficina lá na Câmara, e a cada oficina eu li o livro de novo. Eu li esse livro umas 8 vezes. Acho fantástico, acho que é uma filosofia de vida, assim, é uma maneira nova de ver as relações, de conversar e de ver o mundo até. Mas eu acho também que é um processo pessoal muito a longo prazo, eu diria. É um investimento. Gente, você poder praticar aquilo que o livro realmente prevê é quase um processo de iluminação espiritual, eu acho. Assim. Você tem que realmente investir naquilo, é uma proposta de vida, praticamente. E, assim, e após ler o livro 8 vezes, ainda tem muita coisa que é muito difícil para mim. Assim. Realmente não é natural, assim, não é fácil eu praticar aquilo tudo que está previsto naquele livro. Então, ainda não era a resposta que eu queria. Assim. Beleza, as pessoas podem ter um contato com o CNV, elas não vão começar a praticar de um dia para a noite. Assim. A gente quer que um grupo tenha sucesso, tenha boas relações, tenha qualidade de conversa. A CNV, gente, é fundamental, mas ela, assim, a curto prazo não resolve. É um processo de amadurecimento pessoal. E aí eu caí, eu conheci a autogestão, que é aquela turma da sociocracia, da holocracia. Aqui no Brasil tem a turma da organização orgânica, O2, uma turminha de São Paulo, que desenvolveu um processo mais brasileiro, mais simples. E lá tem formatos de reuniões muito bem estruturadas e formatos de decisões muito bem estruturadas. Aí eu comecei a entender que era isso que era necessário. As reuniões precisam ser estruturadas e facilitadas a ponto de que os egos não apareçam de forma a comprometer o grupo de uma forma tão determinante como aconteceu comigo. Ao mesmo tempo que a gente garante
ou assegura ou favorece o espaço de fala de todo mundo, democratiza as palavras e os pontos de vista, a gente também favorece que haja uma objetividade e uma qualidade de conversa. Então, hoje, se fossem falar assim, o que você prefere, uma reunião estruturada ou CNV? É uma reunião estruturada. Com uma reunião bem estruturada, eu posso até abrir mão de saber CNV e de saber a comunicação não violenta. Eu vi que alguém fez uma legenda aí embaixo. De aplicar a comunicação não violenta, porque a reunião em si só, a facilitação da reunião por si, já conduz a uma qualidade de conversa. Então, para nível pessoal, estudem CNV, façam isso por vocês, mas para nível de grupo, estruturem as reuniões. Então, assim, tenham um facilitador, conversem sobre como que vão ser tomadas as decisões, que eu acho que isso, a curtíssimo prazo, resolve muita coisa. Então, foi assim que eu comecei essa história. E aí eu fui fazer curso de facilitação e curso de autogestão. E tem uns 2 anos, 1 ano e meio que eu me denominei facilitador. Assim, eu não me chamava de facilitador. Nós vamos fazer o seguinte agora. Vocês lá no formulário colocaram alguns desafios. Eu transformei aqueles desafios que vocês colocaram em algumas perguntas. Então, a primeira, como otimizar o tempo e, ao mesmo tempo, manter a democracia, ouvindo todos os pontos de vista. Como estimular os participantes estejam abertos às opiniões que divergem das suas expectativas. 3, como lidar com as idas e vindas intermináveis do processo de argumentação. 4, como lidar com a radicalização dos discursos. 5, como lidar com a dificuldade. 6, como conciliar interesses de grupos numerosos e heterogêneos. Bom, muito bem, pessoal. Então, 13 respostas. Vou parar momentaneamente aqui Não vou parar, não. Vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer a seguinte atividade agora. Nós vamos ir para salas simultâneas, com talvez 3 ou 4 pessoas, cada uma. E vocês vão conversar. Cada sala vai conversar sobre um tema. Vai se apresentar, falar um pouquinho de si lá. E vai conversar sobre um tema. Essa sala simultânea no início, gente, em reunião com muita gente, ela tem o objetivo, claro, de conversar sobre o tema, mas também de criar esse ambiente mais familiar, mais seguro. Eu costumo falar que é criar esse calorzinho que é necessário para uma reunião ser bem sucedida, né? A gente ficar à vontade para falar o que a gente precisa falar na reunião. Então, eu gosto muito de usar essa ferramenta de sala simultânea quando tem muita gente, que substitui um check-in, que é aquele check-in que passa por todo mundo. Pessoal, não vai ter partilha, porque a gente vai direto para a prática. A partilha vai ficar para depois da prática. Eu estava dizendo que a gente vai fazer agora uma dinâmica, uma experiência sobre tomada de decisão por consentimento. Então, a gente vai partir de um desafio, e a partir do desafio a gente tem que tomar uma decisão. O desafio é o seguinte: o prefeito de Formosa, a cidade de Formosa, está para soltar um decreto que vai dizer como que o setor público, como que a cidade vai lidar com aquelas pessoas que estão sem máscara na rua. Aquela pessoa que for abordada sem máscara na rua, como que a cidade vai lidar com ela? O que vai fazer com essa pessoa? Então, esse decreto está para sair assim, até o fim da semana, e a prefeitura quer saber da gente o que a gente está sugerindo para eles. Ok? Entenderam o desafio? Então, nós vamos começar o desafio com um brainstorming. O brainstorming vai ser no chat mesmo. Então, eu vou dar aí 3 minutinhos marcado aqui no relógio, para vocês colocar o que vocês acham. O que vocês acham que tem que ser feito com as pessoas que estão sem máscara na rua? Livremente. Brainstorming, gente, você sabe, né? Se é bobagem, não faz diferença nenhuma.
Se é coisa engraçada também não faz diferença. No brainstorm, a quantidade vale mais do que a qualidade. A gente quer muita coisa agora, depois a gente vai convergir. Então, eu vou lendo aqui, hein, gente? Se alguém tiver dúvida, me fala. Oferecer máscara, orientar sobre o uso de máscara e fornecer máscara, não multar. Primeira abordagem, conversar com a pessoa, situá-la sobre a situação de pandemia, perguntar por que está sem máscara. Advertência, abordar a pessoa e esclarecer sobre a necessidade do uso de máscara. Folhetos informativos. Orientação sobre a importância do uso de máscara. Orientação entregue de uma cartilha com as orientações. Abordagem educativa, advertência e depois multa. 3 fases aqui da sugestão. Segundo momento, multa. Proteção contra o vírus. Informar sobre o porquê do uso. Acolher a atitude. Incentivar o uso concedendo algum benefício. Não permitir a entrada de nenhum local sem máscara. Penalidade, trabalhar em algumas horas por semana em um hospital com pessoas com Covid. É delicado, é algo delicado, levando em conta as condições socioeconômicas da população. Porém, as medidas a serem tomadas são conscientização e distribuição de máscara. Quarto momento, prisão, em caso de desacato. Pedir a retirada de locais como praças. Retirada da pessoa sem máscara de praças. Há uma linha tênue entre liberdade de ir e vir e de todos. Depois da conscientização, abordar os cidadãos de advertência oral, em último caso, penalidade na forma da lei, multa. Oferecer incentivo a quem usar a máscara. Então, o brainstorming foi feito aí. Ouvimos várias ideias. Agora, para praticar a decisão em si, então a gente divergiu, né, gente? O processo de decisão, gente, é sempre um jogo de divergência e convergência. Divergimos para ampliar nossos horizontes. Agora nós vamos convergir para fazer o processo 5 voluntários. Então, esses que vão tomar a decisão. Eu não vou explicar muito do consentimento, não. Vocês vão aprendendo aqui no decorrer, viu, gente? O processo de consentimento começa com uma proposta. A gente precisa de uma proposta. E, para ter uma proposta, a gente precisa de um proponente. E eu vou sugerir a Rejane, que foi a primeira que se ofereceu a participar do grupo. Rejane, eu vou te dar assim 2 minutinhos para você pensar numa proposta para fazer do grupo. Como que o poder público deve abordar as pessoas que estão sem máscara na rua em Formosa, que é uma cidadezinha de 88 mil habitantes. Cidadezinha não, é uma cidade média de 88 mil habitantes, né? Mas muito simpática, assim, pelas fotos que eu vi. Então, Rejane, vamos lá, te dá um tempinho. Não precisa escrever, não precisa ser em forma de lei, assim, as ideias básicas de como você acha que deve ser. Bom, não sei se essa cidade tem aí uma guarda municipal, mas mesmo que seja, né, o policiamento, eu acho que tem que estar assim, presente, fiscalizando todos os locais. As pessoas devem ser obrigadas a saírem de máscara, a frequentarem todos os locais com máscara, mas e devem ser, né, e essa fiscalização, né, encontrando alguém sem máscara, deve chegar, conversar, perguntar, e dependendo do local, se for, é claro que às vezes uma calçada circulando não, mas se for numa praça, ou às vezes sentada, sei lá, alguma coisa que seja parada, ela deve ser convidada a ir para casa, porque não pode ficar ali, não tem como ficar. Eu acho que não deve ter multas, eu acho que é um processo bem complicado e pode ser um pouco, pensando nessas condições socioeconômicas, pode ser não seja uma solução tão bacana você multar as pessoas, depois elas ficar com dívidas na prefeitura. Eu acho isso um pouco rude. Eu acho que é mais pela conscientização mesmo, pela fiscalização rígida, você está sempre abordando as pessoas para elas ficarem incomodadas e aí sim ter, né, pelo menos criar um pouco da consciência de sair. Não, eu tenho que ir porque alguém vai me incomodar, eu não vou conseguir entrar no banco, eu não vou conseguir entrar em nenhum lugar, então não tem jeito, tenho que ir de máscara. Tá. Então, pelo que eu entendi, sua proposta é cada pessoa ser abordada e convidada para voltar para casa. Basicamente é isso. Isso. Tá bom. Pessoal, eu quero saber de vocês outros aí, dos 4, dos 3, né? Acho que o Luiz caiu, né? Ele avisou mesmo que ia cair. Tudo bem.
tem problema não. Quero saber dos três se tem alguma dúvida, não é ainda dar sua opinião, não é impressão ainda não. Dúvida, alguma coisa não ficou clara na proposta da Rejane? Ou vocês têm clareza? Não ficou claro o uso da máscara em todos os ambientes, assim que a pessoa saiu de casa, já coloca a máscara, esclarece um pouco mais como seria. Deixa a Denise fazer a pergunta também, você já responde tudo junto. Rejane, vai lá, Denise. Para mim não ficou claro se o cidadão, se não aceitar a sugestão do guarda de voltar para casa e colocar a máscara, se ele O que acontece não com ele? cumprir, o que acontece com ele? Eu estou Aline, contando alguma? da Denise. O que acontece com esse cidadão caso ele não cumpra a orientação? Microfone. Sim, assim que a pessoa sai de casa, ela tem que estar com máscara, né? Então, até mesmo dentro de um condomínio, ela tem que fora de casa, ela tem que estar com máscara. Claro que tem que ter um regramento aí. Você vai num restaurante, você vai sentar para comer, tem a hora que você vai tirar a máscara, né? Mas se você vai se servir, você vai pedir, você vai no caixa, né? Tudo tem o uso da máscara o tempo constante. Eu acho que não deve, não teria uma advertência, não teria assim vamos dizer assim, o que acontece com aquele que não tem. Ele tem que ser convidado ou retirado de algum espaço que seja ali muito público, né? Para não estar. Mas eu não teria nenhum tipo de punição, se seja assim, né? O que seria feito? Não tem como fazer, você vai só convidar. É uma questão mais assim de abordagem, de conscientização e de estar nos lugares prevenindo e observando isso tudo. Tá, então pelo que eu entendi, todos os espaços públicos a pessoa deve estar de máscara, inclusive no comércio, com exceção de restaurante, que você falou, né? Você vai comer. Quando sentar, né? Restaurante, quando você senta para comer. Quando sentar. E a pessoa não vai ser arrastada para casa, ela vai ser convidada e se ela não quiser, vai ficar no convite. É isso. A não ser de espaços, por exemplo, de praças, dentro de um comércio, dentro de qualquer... Ela pode ser retirada, mas da rua em si não tem como você voltar a arrastar ela para casa. Né? Retirada à força de um lugar público fechado, é isso? Fechado, vamos dizer ou assim. Praça. Ou privado, ou um lugar assim mais... Alguns lugares determinados ela pode ser retirada à força. Sim. Tá. Então, dúvidas esclarecidas. Agora eu vou fazer uma rodada de impressões. Quero saber o que cada um achou da proposta da Rejane. Aí vocês podem falar se gostou, se não gostou, se tem algum incômodo, se tem alguma sugestão, se tem alguma proposta para melhorar a ideia dela. Aí vai ser rodada, todo mundo vai falar um por vez. Depois eu vou avaliar se eu faço outra rodada. Aline, conta para nós as suas impressões. A minha impressão é de que eu acho que fazer um convite para a pessoa que está no ambiente público que não está usando máscara considera a realidade dela. Não dá para saber se essa pessoa tem a máscara ou não tem, ou se é uma atitude de inconsciente. Então, acho que o convite é válido. Mas para mim ficou incômodo de o que acontece se há um grande número de pessoas aglomeradas no espaço, se elas seriam convidadas a irem para casa. Então, por exemplo, esse grupo seria um grande foco de doença. Então, eu fico preocupada em como a gente pode pensar soluções para além do convite. O que pode acontecer, o que pode estimular essa pessoa que não está usando máscara a usar a máscara. Tá, você acha que talvez pode ser pouco efetivo um simples convite? Sim. Tá bom. Regiane, a sua missão agora é registrar as ideias, porque daqui a pouco você vai ter um tempinho para fazer um ajuste na sua proposta, se você quiser. Denise, o que você achou aí? Suas impressões? Eu achei também bem nessa linha de que essa abordagem ela é mais humana, né? Assim, ela é mais amistosa, mas eu acho pouco eficaz, assim, no sentido de que
a gente já viu várias reportagens mesmo das pessoas desobedecendo, desacatando, e acho que se for simplesmente assim, essa abordagem, né, da comunicação não violenta, nesse caso ela pode ser pouco eficaz, principalmente porque não tem consequências. A pessoa não quer, então, assim... Tá bom. Padre Gilberto. A abordagem é interessante, mas ela é ineficaz quando um grupo maior, a gente vai pensar em um grupo maior no público, praia, ou alguma situação de show ou barzinho, onde as pessoas se aglomeram facilmente, então ali a abordagem fica mais difícil, complicada, ela vai se tornar ineficaz. Tá. Acho que é isso aí. Tá bom. Luiz, eu vi que você caiu, voltou. Você está à vontade de participar ou você prefere ficar como observador? Marcos, tá muito difícil eu participar, não estou conseguindo ficar conectado. Aí eu estou Tem erro, perdendo. não. Posso ficar de ouvinte? Ouvinte, tá de ótimo tamanho para nós. Pessoal, então eu ouvi que vocês estão incomodados com a ineficácia, isso foi unânime. Eu fiquei com vontade de fazer uma outra rodada, porque eu não teve ainda propostas mais práticas para a Regiane ajustar a proposta dela. Então eu queria fazer uma rodada... uma proposta para ela. Então vamos começar por você a rodada de mais prática agora. Como é que poderia ser melhorada? A divulgação da não entrada em qualquer ambiente particular, público, que não tenha máscara. Então, ele já sabe que chegando naquele ambiente, se ele não estiver portando máscara, ele não vai entrar, porque pode ser uma lei, pode ser um decreto do município, alguma coisa. Então, quando ele chegar, já não tem mais o que fazer, só entra com máscara. Né? Esse é um. Agora, a questão da rua já fica mais complicado, não saberia dizer o que fazer com essas pessoas que não estão portando no percurso, ou andando na rua, ou se deslocando. Né? Ok, você tem uma proposta de sinalização, então, para os ambientes. Isso. Beleza. Denise, você tem proposta? Para tornar mais efetiva aí ouvindo a fala do padre, ouvindo a fala do padre, a obrigação de exigir dos seus clientes a utilização da máscara. E nesse caso, inclusive, eu sei que a multa é um pouco controversa, mas a minha sugestão é multar aqueles lugares privados, inclusive, que permitam a entrada sem máscara, sem observação desse... A sua sugestão é de multar o estabelecimento e não a pessoa, é isso? Eu, na verdade, eu sou um pouco a favor de multar a pessoa também. Assim, eu sei que é bem controverso, é complicado, principalmente no Brasil, mas, infelizmente, eu acho que é o mais eficaz. Eu sou a favor de multar a pessoa também. De multa. Tá bom. Aline, e você? Eu tenho uma proposta de oferta. A Regiane chamou a atenção para a necessidade de haver, por exemplo, uso de guardas municipais nas ruas, quando está relacionado ao acesso a um espaço público. Eu acho que o que poderia haver, então, é se existe uma pessoa, um grupo de pessoas sem máscara, que esse guarda municipal seja a pessoa que vai entregar a máscara para essa pessoa dizendo, olha, você só pode ter acesso a esse espaço público, no caso de uma praça, por exemplo, usando a máscara. Então, se você estiver sem máscara, você não pode usar. E no caso de ambientes privados, a mesma coisa. Caso a pessoa não esteja portando máscara, ela só entra usando máscara. E aí o estabelecimento, tanto como no caso do guarda municipal, pode oferecer uma máscara descartável, uma máscara de pano que pode ser reutilizada. E aí eu tenho uma segunda proposta também, que envolve mais uma questão de médio e longo prazo, que é fazer uma pesquisa nos bairros, por exemplo, nos bairros de Formosa, para identificar quais bairros têm uma incidência maior, onde as pessoas não estão usando máscara. Qual a idade dessas pessoas? Por que elas não estão usando? Elas têm acesso a essa máscara? Elas têm condições de comprar uma máscara? Então, ter essa proposta de oferta, mas também uma proposta de identificação do problema para uma resolução diferente. Tá certo. Regiane, você está à vontade para fazer um ajuste aí na sua proposta a partir da contribuição dos colegas? Sim.
Então, vou te dar um minutinho, deixa eu só aproveitar e acender a luz aqui enquanto você pensa aí. Tá. Bom, quando você estiver pronta, você pode falar. Gente, os observadores, vocês vão aí anotando como é que vocês estão se sentindo, que impressão que está causando vocês esse processo. Daqui a pouco a gente vai fazer uma partilha, tá bom? Vai lá, Regiane. Tá. Eu acho que a prefeitura, né, eu acho que o que o padre Gilberto tinha falado da questão da divulgação, acho que é essencial, não estava assim escrito na minha proposta, mas é claro que tem que ser tudo muito divulgado, muito bem claro, né? Todas as regras sempre tem que estar muito clara para todo mundo, senão pode sair, então tem que ter realmente uma divulgação bem grande. Então, de repente, pode ser aí tornar obrigatório mesmo em todos os lugares, sair isso com cartazes, né? Com informações que assim, não pode nem entrar, né? Sem a máscara. Válido também a questão de, assim, de estimular nessa divulgação, nessa campanha, que o comércio, né, enfim, o comércio geral, ou também instituições, escola não estão funcionando, vamos dizer, mas tudo que estiver funcionando, que vai receber algum público, possa também, além de exigir, possa também oferecer. Né? Não vou colocar aí como uma regra, porque aí pode ter a gente pode estar passando um problema tudo para um lado só de responsabilidade, né? Então, estimular talvez uma campanha aí para estimular, então, o comércio está oferecendo sempre máscaras para quem está, né, quem tiver sem caído, sujado, que não tem possibilidade de usar. E multas, então, achei legal a questão da multa para os lugares privados que estiverem, então, aceitando, né? Estiverem deixando com que pessoas estejam né, frequentando sem máscara. Então, vou aproveitar, né, só para facilitar a divulgação dessa obrigatoriedade. Multas para os estabelecimentos privados, para se eles estiverem aceitando pessoas frequentarem sem multa, e também estimular que esses estabelecimentos privados ofertem máscaras para as pessoas. Então, só para ver se eu entendi, a sua proposta inicial, você manteve ela, as pessoas continuarão sendo abordadas, convidadas a voltar para casa, não vão ser arrastadas para casa, a não ser que estejam em alguns locais públicos, aí sim. Além disso, você incluiu essas propostas aí. É isso. Sim. A multa não é para a pessoa, é para o estabelecimento. Sim. Sim. Alguma dúvida sobre a proposta da Regiane, gente? Essa é uma nova proposta. Temos dúvida? Algo não ficou claro suficiente? Eu questiono a questão da pessoa padre, que está... Só uma coisinha. A gente não está mais em momento de impressão, desculpa te cortar assim. Só quero saber se vocês têm dúvida. Sim, eu tenho dúvida naquele ponto que ela falou da abordagem do público. A abordagem do público, de fato, seja guardas municipais ou policiais, enfim, eles, na sua proposta, eles vão mesmo pegar essas pessoas e conduzir elas para casa, o que vai fazer mesmo? Não está bem claro ainda. Boa. Não, eles vão retirar de espaços, por exemplo, uma praça ou algum lugar lá que seja para corrida, tudo que seja público ou mesmo de algum lugar privado, estabelecimento que tiver com alguma dificuldade ali, pode até chamar, ou então, claro, se chegar, mas não levar até em casa, não ser levado, ser conduzido, ser retirado desses espaços que pré-determinados aí, vamos chamar aí de espaços públicos, assim. Tá.
Ficou claro, padre? Eu entender que vai pedir para a professora sair dali, né? Porque tirar ela dali não vai ser possível. Ah, você pode sair daqui e ir para outro lugar, mas aqui não pode ficar sem máscara. Deu para Isso. entender. Então, tem alguns pontos que vão ser mapeados. Nesse ponto, a pessoa não pode ficar de jeito nenhum. O poder público vai tirar ela de lá. Colocar na rua, talvez. Entendi, foi isso. Alguma outra dúvida, gente? Bom, não tendo mais dúvida, vamos ver o que acontece, gente. Agora, então, a gente vai verificar o consentimento. Aí eu já vou aproveitar para explicar a diferença do consenso. No consenso, a pergunta é, essa proposta é boa para você? Ela é uma boa proposta? Você está de acordo com ela? Nesse caso, há um alinhamento de preferências. No consentimento, muda um pouquinho a pergunta. A pergunta é, você consegue conviver com essa proposta? Assim, eu sei que ela não é a proposta mais maravilhosa do mundo para você, mas você consegue conviver com ela? Aí o alinhamento é de tolerância. Não é mais de preferência, é um alinhamento de tolerâncias. Você acha a proposta segura o suficiente para experimentar? A proposta é boa o suficiente por agora? Ou não? Você não consegue conviver com essa proposta, você acha ela é perigosa, não dá nem para experimentar. Se acontecer um problema, vai dar um pepino danado, a gente não consegue nem correr atrás de resolver. E nesse caso, se você não consegue conviver com essa proposta, você acha ela perigosa, até para experimentar, você não acha ela boa nem por agora, aí você tem uma objeção. E se você tem uma objeção, nós vamos ter que parar um pouquinho aqui para pensar num jeito de integrar a sua objeção à proposta. Então, objeção parece que é um nome assim, nossa, eu estou atravancando o processo. Não, gente, objeção é alguma coisa saudável. A objeção traz um elemento a mais para a proposta. Então, vou perguntar um por um. Aline, você tem uma objeção à proposta dela ou você consegue conviver? Eu tenho uma objeção em relação aos espaços públicos. E aí, é mais uma expressão de um incômodo, de que para mim fica vago o caso da pessoa ser simplesmente convidada a sair de um espaço público e poder ir para outro espaço público ou perambular sem máscara na rua. Porque a pergunta inicial é como lidar com as pessoas que estão sem máscaras. A gente situou espaços públicos e privados, mas a pessoa continua sem máscara. Uhum. Então, para mim, continua uma pergunta assim do que a gente pode fazer. Então, a sua objeção é que a proposta dela não está resolvendo o problema da pessoa sem máscara em espaço público, é isso? Para mim, ela é uma proposta que situa como lidar com as pessoas sem uso de máscara em espaços públicos e privados. Uhum. Mas quando a gente fala, por exemplo, a questão da pessoa que vai ser simplesmente convidada a sair de um espaço público, ela vai continuar não usando máscara. Então, em certa medida, o problema continua, porque ela vai continuar sem máscara, pode continuar sem máscara. Tá, e qual que é o Então, perigo que essa proposta da Regiane traz, então, para a municipalidade? O perigo é porque a pessoa pode contaminar e ser contaminada pelo vírus, não usando máscara, mesmo que ela não esteja num lugar privado ou num espaço público, como uma praça. Uhum. O perigo é não entender a realidade dessa pessoa, que pode ser a de um número grande, pode ser uma pessoa que tem acesso à máscara, mas que não esteja usando, então ela não está sendo consciente diante dos recursos que ela tem e com os outros, mas pode ser uma pessoa que não tem acesso também. Então, são casos extremos, mas que pode acontecer. Beleza. Então, a Aline fez uma objeção. No caso da objeção, a gente tem que parar o processo. Eu fiz uma pergunta para ela que é básica, qual que é o perigo. Ela relatou, tem uma lógica. Então, a objeção dela está validada por ela mesma. Aline, como é que ficaria bom para você uma proposta? O que você sugere? Eu acho que eu insisto na ideia de oferecer máscara para essas pessoas que não podem ocupar um espaço, mas eu acho que em troca da máscara poderia ser feita uma coleta de informações sobre onde a pessoa mora, qual a idade dela, para que depois possa haver uma busca
da prefeitura para entender por que aquela pessoa não tem máscara, se o uso de máscara dela é recorrente, ou a mesma pessoa que foi lá na praça pegou a máscara no outro dia voltou sem máscara. Tá. Então, acho que isso seria um modo de mapear se o problema pode ser recorrente. Então, assim, você mantém tudo que a Regiane falou, você só acrescenta que o guarda, por exemplo, o policial, ele vai ter máscaras para oferecer, mas ele vai fazer um registro da pessoa ali, vai anotar dados. Pode ser um ponto específico, tipo Tá. um cantinho de álcool gel e máscara, sei lá, uma coisa assim. Gente, quando tem objeção, normalmente, quando a gente está com mais tempo, o que eu faço? Eu pego o objetor, eu mando o objetor e o proponente para uma sala simultânea, quando é remoto, e dou lá 5 minutos para eles conversarem entre si e chegarem numa proposta nova. Como a gente está correndo um pouco aqui, eu vi que já são 5h10, eu vou transformar a Aline na proponente agora. Aline, agora você é a proponente. Então, a proposta da Aline é a proposta da Regiane, mais isso que ela acabou de sugerir. Alguém tem dúvida sobre a nova proposta? Está claro? Dúvida, Tem Regiane? mudado. Então Se vai. recusar a... Oi. Eu perdi um pouco o seu áudio, Denise. Se ela se recusar... Tá. A minha dúvida é se a pessoa se recusar a aceitar e utilizar essa máscara que é oferecida para ela. Tá. Regiane, sua dúvida é qual? Se identificado, então, que essa pessoa está recorrente nessa... Não está com máscara e está entregando uma máscara, se isso se for recorrente. Vamos lá, Aline, como é que você responde aí as dúvidas? A dúvida da Denise é em relação a caso ela não aceite usar máscara, é isso? Isso. Caso ela não aceite usar máscara, talvez seja necessário fazer uma ocorrência, e aí ela precisa, da mesma forma, indicar os dados, e aí uma pessoa ou um órgão, ainda assim, vai na casa dela, saber por que ela estava sem máscara e por que ela decidiu, insistiu em não utilizar. Acho que essa seria a solução. E aí seria impedida de utilizar o espaço público ou privado, mas poderia perambular pela rua ou tentar ir a outro espaço público. Tá, ocorrência policial. Continua. Não necessariamente uma ocorrência policial, mas uma ocorrência. Uma ocorrência, tá. Não é um BO. Tá bom. No caso da Regiane, eu preciso que você repita. Resgata aí, Regiane. É recorrência da pessoa ser abordada sem máscara, né, e tal. Isso. Mais de uma vez. Se há recorrência, então acho que precisa ser identificada essa pessoa. Acho que simultaneamente precisa ser identificado se a pessoa tem acesso à máscara. Caso ela tenha, precisa ser avisada de que é importante o uso. Tente usar espaços públicos e privados. Ainda assim, sem usar máscara, ela precisa ser avisada que vai ser necessário que haja uma oferta de serviço, uma colaboração com o município por essa falta de uso. E aí ela também vai continuar sendo impedida de usar os espaços públicos. E aí o tempo de colaboração pode ser relacionado ao tanto de vezes que ela ficou sem usar máscara. Uhum. Ela vai ser convidada a fazer um serviço voluntário. Pessoal, mais alguma dúvida? Então vamos lá. Vou perguntar de novo para vocês. A Aline fez a proposta dela. Padre Gilberto, você tem uma objeção à proposta da Aline? Ou você consegue conviver com ela? Dá para experimentar? Consigo conviver. Consigo conviver com a proposta. Uhum. Regiane. Gente, a ideia da pergunta, você consegue, é segura para experimentar? Significa que o mundo não vai acabar amanhã, né? Que vai ser uma experiência. Daqui a um mês a gente pode mudar a proposta. Né? Essa é a ideia do segura para experimentar. Agora, se você acha que não é segura, não dá nem para experimentar, aí que você tem objeção. Vamos lá, Regiane. Não tenho objeção. Eu consigo conviver com essa proposta. Denise.
eu também consigo conviver. Então, tá. Então, a proposta da Aline foi aprovada. Muito bem, Aline. Muito bem. Parabéns, Regiane e Aline. Gente, então, o consentimento é isso. Gente, podem abrir as câmeras aí, todo mundo. Assim, eu vou fazer só um comentário. Vocês viram que eu dei uma forçadinha no final, assim, explicando melhor a coisa da experimentação, porque estava virando uma decisão por consenso, né? As pessoas estavam falando das suas impressões. Não está boa para mim não, porque eu acho isso. Eu quis lembrar da ideia do conviver e do experimentar. O consentimento é um estímulo à experimentação. Então, a gente está num mundo de muita mudança, que não existe mais aquela decisão maravilhosa e perfeita que a gente consegue tomar, assim, né? O que existe é a decisão possível. Então, a ideia é, vamos experimentar logo, para errar logo e aprender logo com o erro e poder melhorar a proposta depois. Essa que é a ideia. Então, a ideia é a gente avançar. A objeção é só quando alguém achar assim, gente, é perigoso demais isso que você está propondo. Não dá para viver com isso. Se acontecer o problema que eu estou pensando, a gente não consegue recuperar, a gente não consegue correr atrás do prejuízo. Então, eu dei uma lembradinha para a gente não cair no consenso, porque a gente escorrega para o consenso muito fácil. É o natural nosso, fica querendo agradar todo mundo. Bom, mas vamos lá. Primeiro, antes de abrir aqui para todo mundo, eu queria ouvir da Regiane. Regiane, o que você achou de participar? Como é que você se sentiu aí Não, eu gostei. Eu acho que foi um tema, assim, que, como a gente está convivendo muito, então as ideias já são um pouco mais, assim, a gente está mais acostumado com as ideias, né? Então, já está ouvindo, né? Um lugar está lidando assim e tal. E eu fiquei pensando, assim, como que seria em coisas que fossem muitas novidades, né? Eu acho que eu me sentiria mais pressionada, me sentiria mais assim. Então, foi tranquilo para mim, assim, fazer alteração na minha proposta original. Achei que melhorou mesmo, deu. E mesmo ficando com aquelas coisas... E eu acho que essa perguntinha, assim, no final, né? Aí vou falar... Porque essa perguntinha, se a gente consegue conviver com isso, ela é boa para a gente pensar, né? Peraí, não estou gostando dessa ideia, ou isso aqui não está fazendo sentido, mas por que não? Eu acho que isso provoca na gente uma reação muito, muito boa, assim, né? De deixar tentar alguma coisa, de experimentar algo que a gente não está concordando. Por que não, né? Não tentar. Legal. Obrigado, Regiane. Queria perguntar para a Aline. Aline, como é que você se sentiu fazendo a objeção? Como é que foi fazer a objeção? Eu me senti na dúvida se era realmente uma objeção. Então... E você acha que era? Depois que eu expliquei melhor um pouquinho? Eu fiquei, entre aspas, sabe? Porque eu conseguiria viver com a proposta dela, porque eu acho que é uma proposta válida, mas ao mesmo tempo, quando eu penso no que eu entendi da pergunta, eu acho que é perigosa, porque eu acho que não é uma resposta para a pergunta, que é como lidar com as pessoas que estão usando máscaras. A gente, como eu disse, a gente situou o problema em dois aspectos, público e privado, mas tá, se a pessoa continua sem usar máscara, o que a gente pensa sobre isso? Então eu acho que isso é uma objeção, mas eu fico pensando se existem níveis de objeção. Eu queria viver com a proposta dela, mas eu levantei um problema. Tá. Então eu não sei como a gente decide isso em grupo. Na verdade, assim, o que existe é a objeção ser válida ou não. No sistema que eu uso, são 3 perguntinhas. Qual que é o perigo? O perigo é causado pela proposta ou ele já existia? Talvez se eu fizesse essa pergunta, a sua objeção não seria válida, porque o vírus já está aí, né? A proposta dela não está causando este perigo. E a última pergunta é, se acontecer o problema, a gente consegue correr atrás e recuperar? Então, essa pergunta tem que ter as 3 respostas positivas. E quem decide é você mesmo. É a própria objetora que tem que decidir. Eu não quis ficar entrando muito nisso, não, porque eu estava curtindo a ideia de ter uma objeção, sabe? Mas eu acho que não passaria da segunda pergunta. Clóvis, você me ajuda a conduzir o debate aí?
Sim, Marcos. Vamos abrir, gente, para que a gente possa, enfim, trazer impressões sobre a experiência e essa reflexão, né? A pergunta que a gente tem hoje no nosso fundo aqui e que motiva a nossa conversa é como a gente pode, enfim, gerar reuniões ágeis e participativas. Pensando em decisões, o Marcos trouxe uma experiência de decisão por consentimento. Como é que vocês enxergaram essa experiência? Enfim, é só abrir o microfone e falar. Eu vou começar, pode, porque eu achei engraçado, que a gente fez uma última reunião lá no meu setor, e aí foi parecido com isso, tinha um caso, uma proposta, e eu não estava muito concordando. E aí eu usei essa palavra assim, tudo bem, eu consigo conviver com isso. Todo mundo riu, assim, né? Que não é uma coisa que a gente está muito acostumado a falar. Mas, assim, quer dizer que eu cedi o meu ponto de vista, não estava muito concordando, preferia de outra forma, mas vamos tentar, vamos experimentar. E o que eu acho mais interessante da vivência, de ficar só observando, é que às vezes dá muita vontade de falar, de ter uma opinião. Falou, mas foi legal, porque aí eu aprendi a ter a paciência, que as outras colegas complementavam, falavam aquilo que eu estava pensando. Então, isso me fez concluir que às vezes não é bom todo mundo falar, né, ao mesmo tempo, porque causa muita desordem e às vezes ter menos pessoas que chegam. Só um esclarecimento, eu só fiz o aquário porque é muita gente, se a gente fosse envolver todo mundo, a gente não acabava meia-noite, né? Então, o aquário foi só por causa disso. Foi uma coisa da dinâmica mesmo aqui. Mas num setor com muita gente, talvez tenha que consultar todo mundo. Conversando o Pedro Ivo e a Beatriz, e a gente teve uma ideia que às vezes ter um momento prévio de coleta dessas impressões, desses comentários, facilita muito a filtragem para no dia que tiver muitas pessoas, elas já foram ouvidas, mas não precisa, na comunicação síncrona, todo mundo ser ouvido, entendeu? Vai, Patrícia. Eu acho que o que eu mais gosto nessa metodologia, assim, talvez nem seja o consigo conviver, porque consigo de quem propôs também, né? Parece assim, vai, né? Eu consigo e tal. Mas eu gosto mais da questão da objeção tem que ser fundamentada, porque assim, quem faz a proposta, a pessoa está se expondo muito, né? Normalmente quem está à frente propondo alguma coisa é uma exposição. E a crítica, às vezes, ela está mais diluída, assim. E quando o objetor ele tem que argumentar e ele passa, às vezes, a ser o proponente, ele muda de função, ele muda de lugar, e eu acho que ele sente um pouco o que é estar nesse lugar, assim. Essa fundamentação que é exigida da objeção, de uma maneira tão direta, tão clara, é que eu acho que é muito interessante, assim, porque isso é construir, né? É isso que é construir coletivamente, né? Então, acho que o que eu mais gosto dessa metodologia é essa fase, assim, do objetor, de exigir do objetor uma clareza também, né? Que ele se pergunte, assim, eu tenho realmente uma objeção? Assim, ou eu só quero participar, assim, eu só quero ser contra, assim. É isso. Quero pegar carona no que a Patrícia falou, porque eu acho que esse elemento, assim, o reposicionamento da forma de enxergar a decisão é muito importante, mas essa coisa da objeção, e também da formação da proposta, mas particularmente da objeção, gera uma corresponsabilidade em relação àquele processo. E eu acho que esse é um tema muito importante, assim, quando o grupo se responsabiliza em conjunto pelo que está sendo decidido, né? Então, mesmo aqueles que, inclusive, né, pelo contrário, inclusive aqueles que a princípio seriam os que têm voz minoritária, que poderiam ser, vamos dizer assim, silenciados até por uma votação, aqueles falam, não, peraí, eu preciso dizer uma coisa aqui porque eu quero estar junto nesse processo. Então, você engaja aí. Eu acho isso muito significativo.
Ao mesmo tempo, e aqui eu queria fazer uma reflexão e jogar essa conversa nesse ponto também, porque, em certa medida, isso provoca uma personalização dos processos, né? Assim, ó, o fulano, é a proposta, eu até vou pedir licença aqui, porque a Aline falou, é a proposta dela. Não, peraí, não é a proposta dela, é a proposta desse grupo, é aqui que a gente está conversando. Ela fez a vocalização dela, assim como você vocalizou a objeção, mas a decisão precisa ser do grupo, né? Então, eu acho que essa coisa entre onde é que está o nível ali, onde é que está a linha muito tênue entre a corresponsabilização e o descambar para uma personalização. Que aí volta para uma coisa que você citou, Marcos, que eu acho que é muito legal da gente refletir sobre onde é que está o ego no processo. Porque você falou, né, eu vivi uma experiência muito difícil lá na época que eu estava tentando constituir uma ecovila com aquele grupo, e você falou a palavra ego, e aí eu fiquei pensando, nossa, e onde é que fica o ego nesse processo, né? Porque tá aí, né? É a personalização ou é a responsabilização no grupo? Bom, tem um monte de coisa para comentar, mas eu fico por aqui agora. Só para, assim, eu acho que essa metodologia de decisão consensual é a melhor que nós temos, é a mais democrática, mas só para dar uma pequena crítica a ela, que seria o seguinte: o tempo é um fator determinante para ela, né? Tanto o excesso de tempo quanto a falta de tempo acabam determinando muito o resultado da decisão consensual. Então, como no caso de hoje, assim, que é um tempo bem restrito, às vezes você tem que abrir mão de alguma coisa para a decisão sair dentro do tempo certo, né? Então, acaba não refletindo, assim, a opinião do grupo mesmo, por causa da escassez do tempo. E, de outra forma, quando há o excesso de tempo, quando há discussões demasiadamente longas, algumas pessoas se sentem são vencidas pelo cansaço, sabe? Então, algumas pessoas perdem a paciência de ficar argumentando e acabam consentindo por algo que elas verdadeiramente não acreditam, não defendem. Então, essa questão da decisão consensual, ela, assim, teoricamente, fora da realidade do tempo, ela é perfeita, assim. Só que, geralmente, a gente sempre tem esse empecilho do tempo para conciliar com essa metodologia. É o que acontece bastante no meu setor, eu verifico isso muito lá. Deixa eu só pontuar uma coisa, Pedro, só assim, ajustando os termos. Essa decisão não é consensual, é consentimento, é uma diferença. E o consentimento, ele passou a existir exatamente por causa do problema do tempo, que é o problema do consenso. No consenso, você não tem essa estrutura, você fica querendo chegar numa decisão ótima para todo mundo e um que fica querendo convencer o outro. Acaba escorregando para essa... Quando vocês perceberem que está tendo um bate-bola, mais isso, quando tem o mais, é porque está rolando um processo de convencimento. E é aí que eu acho que os egos vão ficando fortes. A pergunta de você consegue conviver, ela dá a oportunidade do ego aceitar um pouquinho que pode ser diferente do que ele queria, sabe? Ela diminui um pouco esse peso de eu querer estar certo. E aí só mais uma coisa, Pedro, assim, com relação ao tempo, que uma pergunta importante a ser feita. Quais decisões tomar por consentimento e quais outras formas que eu posso usar? Porque, assim, é mais rápido do que o consenso? Costuma ser, mesmo tendo tantas fases. Mas não é rápida, não é tão rápida assim. Então, o que eu costumo usar, o que a autogestão fala, é que existem decisões de governança estratégicas, essas sim o grupo deve ser chamado para decidir, com consentimento ou com consenso. Existem as decisões operacionais do dia a dia. Essas, quem está responsável pela tarefa ou pela atividade deveria ter mais e mais autonomia para fazer. Ou decidir junto com o gestor, sabe? Você não vai decidir tudo da vida do setor por consentimento, senão fica muito chato mesmo. Então, eu gosto de fazer essa divisão. O que é governança, o que é operacional, e que você pode dar mais autonomia para as pessoas, para a coisa ir fluindo, né? Perfeito. Ruth. Oi para vocês, para todo mundo, né, gente? Eu cheguei atrasada, eu estava em uma reunião, mas eu não podia perder mais esse contato com o Marcos aí,
com a turma aqui, Isadora, Rejane. Prazer estar aqui com vocês. Eu só queria fazer um comentário que para aprofundar nesse estudo da decisão por consentimento, é uma particularidade que tem a ver com tudo que foi dito aqui. Eu acho a questão da objeção que a Patrícia levantou é muito importante, mas tem a ver com a outra questão que tem do momento que a gente está vivendo. Eu acho que existe, e aí eu vou refalar, eu participo de grupos que são muito opiniosos, né? Que as pessoas são muito assertivas e gostam muito de defender os seus pontos de vista. E esses grupos, a dificuldade de chegar a um consenso, ela é muito grande e ela acaba impossibilitando, às vezes, o próprio diálogo. Essa dificuldade ela vai se exacerbando, ela vai ampliando, e as pessoas ficam querendo convencer pelo próprio convencimento. Eu acho que a decisão por consentimento, para mim, a grande vantagem dela é o exercício da tolerância. E eu acho que nós vivemos numa época em que a tolerância tem que ser exercitada. A gente tem que aprender a ver o que é realmente importante nas ideias, aquilo que é intolerável. A gente tem que demarcar o limite do intolerável. E, a partir daí, porque senão você começa a divergir nas mínimas coisas. Você quer que as coisas fiquem sendo feitas da maneira que você pensou. E aí ninguém avança. Eu acho que era esse comentário com relação à tolerância que eu acho que é importante e que está me movendo aí, porque eu tenho sentido que a gente vem caminhando para uma solidão da palavra, sabe? As pessoas estão... se a gente não tomar cuidado, a gente não vai conseguir. Os grupos vão ficando cada vez menores. O lugar onde a gente tem segurança para dizer o que pensa, esses lugares estão ficando cada vez mais restritos. Você participa de um grupo onde fala, não pode falar sobre isso nesse grupo. Ou um outro grupo que você fala, não pode falar não, porque se falar isso, fulano... Então, você começa a se fechar. Daqui a pouco, a gente só está falando com a gente mesmo. Então, esse exercício é fundamental para a construção do diálogo, como o Marcos fala, e para ativar a construção coletiva, a inteligência coletiva. A maior parte das propostas que aconteceu ali, que eu também sou um desses que ficou lá do lado de fora pensando, nossa, queria tanto dar uns pitacos, mas podia... É que a maior parte das propostas, ou talvez todas elas, passam por uma coisa que, na minha percepção, é o controle do Estado sobre a população. Todas elas. Desde anotar quem está sem máscara, a multar, ou qualquer coisa do tipo. E aí eu queria dar um passo atrás aqui e perguntar como é que a gente lida com questões que vão para além, assim, como é que o grupo, quando o grupo está discutindo, né, está dialogando, para usar um termo mais sei lá, proativo nesse sentido, o grupo está dialogando e percebe que existem questões que são anteriores, que transcendem a questão que está colocada. Bom, a minha questão sobre a máscara. Bom, gente, a máscara tem a ver com um elemento conjuntural, mas a gente tem uma outra coisa aqui. Qualquer decisão que a gente tome em relação à máscara aprofunda, eu sei que isso não é o risco daquela decisão, mas ela aprofunda o tal do controle do Estado sobre a população. E aí uma pessoa pode trazer essa objeção e falar, ideologicamente eu não consigo conviver com esse aprofundamento. Não é que você precisa me agradar, é que para mim isso é um risco muito grande. Então eu queria levar a pergunta, ou a reflexão para esse lugar. Como é que a gente convive com a divergência que transcende o que está na pauta e vai para um terreno político? Pode ser de todas as ordens do político. Eu estou aqui apresentando uma perspectiva ideológica, que é essa. Tem gente que não acha que é adequado trabalhar com o aprofundamento do controle do Estado sobre as populações. E aí, como é que lida com isso? Olha, eu vou dar um pitaco aqui, viu, Clóvis? Não tinha pensado nisso ainda, mas eu acho que eu vou voltar para o processo, vou voltar para o procedimental. Eu acho que o processo abarca isso. Então, desse nível, ela pode virar uma impressão, na rodada de impressão, pode virar uma objeção, o processo vai ter que parar, essa pessoa vai ter que ser incluída na conversa. Olha, gente, minha proposta é outra, completamente diferente. Nós vamos ter que propor uma coisa de outro nível anterior.
Ok, ela colocou fogo no parquinho, né, como a gente gosta de falar, e o processo acolhe isso do jeito que ele existe mesmo, sem ter que mudar o processo, né? Isso já aconteceu algumas vezes comigo, assim. Tem algumas falas que elas realmente revolucionam a discussão, coloca a discussão num outro patamar. E aí, pronto, aí é uma delícia, né? Porque aí, aí realmente está tendo uma divergência e aí a gente vai testar mesmo o processo e, enfim. As divergências são muito bem-vindas, né, nesse processo. Inclusive, eu falo lá no vídeo isso. O processo é muito legal, mas ele pode falhar por um motivo. O motivo é a pessoa não ter a segurança para falar o que ela pensa. Se a pessoa está com medo de falar o que ela pensa, ou na rodada de impressões, ou na rodada de perguntas, ou ao objetar, pronto, deu um bug no sistema. Aí não tem consentimento. Aí não é legítimo. Consigo conviver? Consigo, mas eu não queria conviver, não. Aí sim você tem um outro tipo de questão, né? A segurança psicológica daquele grupo ali. Aí o buraco é bem mais embaixo, né? Aí você tem que começar a pensar as práticas daquele grupo, as práticas daquele gestor, ou num outro caso, numa comunidade, não sei, né? Como é que a divergência lida-se com ela, né? Naquele lugar, como é que está a relação de confiança daquelas pessoas? É isso que a Ruth falou, né? A minha dúvida é se nesse caso de divergência não resolvida, absolutamente, se passa para uma outra forma de decisão, qual que é a próxima etapa do processo? Quando a divergência não é resolvida, passa para maioria, como é que é? Ô Pedro, eu vou falar o que acontece na minha experiência, né? No processo que eu uso, não tem regra para isso. As objeções podem ser infinitas. Lá, por exemplo, no Comitê do Planejamento Estratégico da Câmara, a gente criou uma regra para isso. E a regra é, a objeção teve uma objeção. Na hora de chegar na terceira objeção da objeção da objeção, né, na terceira fase de objeção, não tem essa fase. Aí a gente vai passar para votação. Foi uma coisa que a gente inventou, porque a gente queria colocar um basta no processo. Mas pode ser do jeito que o grupo combinar. O importante é que o grupo esteja de acordo com o processo de tomar decisão. Acordo sobre o processo de ter acordo, né? Os meta-acordos têm que estar muito bem consolidados ali. E de vez em quando você tem que rediscutir o meta-acordo, usando o consentimento, inclusive, né? O Marcos, tem um tamanho ideal de grupo para fazer o consentimento? Tem um limite de tamanho de grupo para fazer esse processo? Reunião com mais de 12 ou 14 pessoas fica bem chata mesmo, assim. Então, o que eu sugiro nesses casos, tem setores na Câmara, como o setor do Pedro, tem outros setores com 20, 22, 27 pessoas. O que eu já sugeri para eles estão fazendo é dividir o setor em grupos, cada grupo tem um representante e participa da reunião do setor o representante de cada grupo. Um representante rotativo para dar menos gente. E cada grupo tem a missão também de fazer as suas reuniões. Então, você cria... Isso é a ideia dos círculos na sociocracia, né? Quando você vai ficando grande demais aquele grupo ali, você cria um círculo. E aí participam representantes dos círculos pequenos para ter fluidez a reunião. Né? Então, assim, passou de 12, gente, já fica complicado, você tem que ficar correndo, muito pressionando. Aí o facilitador tem que ser mais chato ainda, assim, né? A Patrícia já participou de um grupo lá na Câmara que é maior um pouco, o facilitador tem que ficar de cima. Eu queria falar uma coisa, assim, que você estava perguntando, a parte que eu mais gosto nesse processo, estava todo mundo falando isso. Gente, a parte que eu mais gosto nesse processo é a coisa da rodada. Cada um vai falar de uma vez, ou seja, eu vou ouvir a opinião de todo mundo, talvez 2 vezes, no máximo 3 vezes.
não fica solto a coisa do bate-bola. A minha conclusão é que esse bate-bola é que levou à derrocada da minha Ecovila. Porque fica essa coisa solta e do convencimento, aí um vai contra você, você quer rebater na hora, vai elevando o grau de disputa esse bate-bola. E a rodada não. A rodada, a pessoa sabe que a palavra vai voltar nela, ela pode pensar um pouco mais antes de falar. Às vezes uma outra pessoa vai falar o que ela tinha para falar, ela não precisa nem se expor tanto. Então, isso é a parte que eu mais gosto, assim, ter essa regra da rodada que permite ouvir todo mundo, até aquele que não tem coragem de levantar a mão e de falar, mas ao mesmo tempo vai regulando essa escalada de divergências. Na pergunta que a gente fez lá no início da nossa conversa, eu fiquei junto com 2 pessoas, onde a gente falou sobre como lidar com pessoas que acabam radicalizando no discurso. E a gente levantou uns pontos, como por exemplo, a gente fala que talvez uma pessoa que radicalize, tem uma postura radical numa discussão, é provável que ela tenha acesso a uma informação unilateral, que ela tenha acesso a um tipo de informação e quando tem contato com o diferente, é provável que haja radicalização. E acho que esse processo de consentimento pode gerar uma forma de entender e ver diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. Mas eu fico com uma pulga atrás da orelha pensando o que acontece quando existe radicalização mesmo num processo de consentimento? Como a gente lida numa situação assim, onde existe uma postura radical e que pode chegar a ser agressiva, inclusive, diante de uma proposta? Instigante, hein, Aline? Posso responder? Alguém quer falar? Responder não, falar o que eu penso, né? Então, primeiro assim, eu acho que a pessoa para entrar num processo desse, ela tem que estar de acordo com o processo. Ela tem que falar, ok, eu topo participar dessa estrutura que está colocada aí. Ela topando participar, ela pode fazer a objeção radical dela, que ela quiser. Cabe ao facilitador, eu não deixei isso claro, eu fiz isso meio nas entrelinhas, cabe ao facilitador, aí isso vem da CNV, buscar lá no fundo da pessoa o que é importante para ela naquele ponto de vista. Gente, que uma coisa é ponto de vista, está aqui na superfície, a outra coisa é a necessidade que está motivando aquele ponto de vista. É lá que o facilitador tem que ajudar a chegar. Porque se eu sei qual a necessidade do radical e eu sei qual a necessidade do que você está julgando como não radical, é mais fácil a gente poder entrar em conexão, que é uma conexão humana, porque as necessidades são humanas, né? Todas as necessidades são humanas, assim. Então, eu sei, eu consigo, é uma linguagem que tem a ver comigo, porque pode ser uma necessidade não muito forte para mim, mas eu sei o que é isso, né? Então, a pessoa que é a favor de arma, de todo mundo ter arma, de armar a população, pô, ela tem uma necessidade de segurança, vai conversar com uma pessoa assim. Eu tenho amigo assim, né? Eu já me propus a esse papel. A necessidade é de segurança, é de ordem mesmo. Pô, eu tenho isso também. Eu tenho essa necessidade. Não tenho o ponto de vista dele, mas a necessidade eu tenho. E aí eu consigo conversar. Pô, o que eu posso fazer para atender a necessidade de segurança de fulano, às vezes sem ter que armar a população inteira? Muda a pergunta, sabe? Não é que eu sou contra a arma agora eu fico querendo descobrir o que fazer para atender a necessidade dele. Que ele está sugerindo que seja com arma, né? Eu posso pensar uma outra forma. Então, assim, a função do facilitador nesse caso, no caso das objeções, é buscar o que está vivo dentro de cada parte, o que está lá no fundo, para a gente poder conversar como seres humanos que têm muito comuns. A lista de necessidades nem é muito grande. Eu ia falar, né? As pessoas procurarem ter um pouco mais de empatia e procurar entrar em um consenso, né? Não dá para agradar a todos, mas se todos entrarem em um acordo, né? Tudo fica melhor. Você falou uma palavra boa, empatia é por aí, né? O ato de se colocar no lugar do próximo, né?
Eu estava aqui pensando uma coisa, que além do elemento do tamanho do grupo, parece que as pessoas vão pegando... tem uma mecânica, um funcionamento que tem fases e etc. E para isso fluir, me parece que as pessoas não só precisam aceitar, como você falou, a pessoa tem que aceitar o processo, mas ela precisa, aos poucos, aprender a lidar com a dinâmica que o processo tem, né? E aí eu acho que tem um aprendizado, né? Eu não sei, vocês, especificamente, quando estão trabalhando na Câmara, está lidando com o consentimento numa dinâmica de equipes, né? Uma dinâmica organizacional em que, em geral, você está lidando com equipes ou com setores que precisam, sei lá, se interrelacionar. Agora, o consentimento me parece desafiador de ser levado para um espaço em que as pessoas se encontram pouco. É eventual a entrada naquele espaço, né? Então, na divergência, enfim, um processo de decisão em que a divergência é pontual, também porque as pessoas se encontram pontualmente, é mais difícil da pessoa entrar naquela dinâmica, naquela mecânica, naquela organização, porque ela nunca viu aquilo, não sabe lidar com isso. Vai querer convencer e não vai, né, vai entrar nessa dinâmica. Daí o papel do facilitador precisa ser muito, sei lá, específico para conseguir gerar essa cultura, né? É um processo que é uma aprendizagem. Não sei como é que você enxerga isso, Marcos, mas eu acho que é legal, gente, também a gente pensar que, para além do tamanho de um grupo, tem algumas condições. Tipo, ter um facilitador que sabe trabalhar com isso, embora você aponte, Marcos, lá no vídeo, que o facilitador até nem precisa deixar de ser do grupo, eu acho que, dependendo do tema, eu acho que o facilitador vai se arriscar muito em conseguir mudar de chapéu, né? Agora eu sou participante, agora eu sou facilitador, porque o grupo acaba por se misturar nesse processo. Mas o que me chama a atenção é que o papel do facilitador é muito forte para dar conta de lidar com uma dinâmica que as pessoas não estão acostumadas com a mecânica da coisa. Como é que você enxerga isso? Olha, eu enxergo que... eu vou até provocar a Ruth agora, porque a Ruth é da Assembleia, não é da Câmara, ela está aqui também de Belo Horizonte, né? Pegar a população por tema, os seminários legislativos, a discussão de PPAG, gente que não se conhece, vamos ficar junto aqui para tomar decisões em conjunto. Aí é uma série de etapas, de camadas, né, é mais de um facilitador, e é possível. É possível, é claro que vai dar mais trabalho, é um desenho de um processo, você vai desenhar um processo, né, mais complexo, não é com pouca gente, e às vezes é um monte de gente, né? Sociedade civil organizada. Eu vou passar a bola para a Ruth aí. O que ela acha disso? Não, é o que você falou, é um processo mais complicado, o Cláudio tem toda a razão. Uma coisa é você tomar decisão com uma equipe que trabalha toda junto, né? Que sabe disso, que se coloca como parte desse grupo, né? Com muito poucas exceções, a gente não tem, né? As pessoas, quando entram nessas discussões, elas estão ali para avançar com o grupo. Agora, quando você faz quando esse grupo é mais heterogêneo, quer dizer, você tem uma série de dificultadores. Aquela questão da segurança psicológica é um dos dificultadores, porque traz em si a questão da confiança. Quer dizer, o que faz as pessoas dizerem o que pensam é elas terem confiança de que elas podem dizer o que pensam. O que faz as pessoas não se chocarem com o que o outro diz quando diz o que pensa também tem a ver com a questão da confiança. E isso num processo com um grupo que não se encontra, com um grupo que não compartilha laços, né? Que não compartilha propósitos, que não compartilha ideias. E é um processo que tem que ser todo construído desde o início. E tem que ser construído lentamente, tem que ser construído. Os cuidados com os acordos, eles são muito maiores. O espaço é aquela questão, muitas vezes, né, as conversas dão errado,
e as próprias decisões, né? Às vezes a gente está na pressa de resolver, tem que tomar uma decisão, tem que implementar uma ação, e aí você acha que o outro diz aquilo e você não dá tempo daquilo ser... Quer dizer, o espaço do não dito, ele se alarga porque você acha que entendeu o que o outro disse. Esse espaço do não dito, quando as pessoas estão mais distantes uma da outra, ele é muito maior. Quer dizer, o dizer tem que ser muito mais frequente nesses grupos, tem que ser muito mais intenso do que num grupo em que as pessoas se conhecem, se encontram sempre. É isso, Marcos. Eu acho que o que eu vejo lá do trabalho da Assembleia, e não é só com a sociedade civil, isso a gente enfrenta no Parlamento Jovem, com os jovens também, né? Porque a gente põe para conversar meninos que não se conhecem. Primeiro, jovens que não se conhecem dentro da cidade, depois jovens que não se conhecem dentro de uma região do estado, e depois a gente traz eles aqui, eles nunca se viram, e eles vão para grupos de trabalho para tomar decisões, para discutir propostas que eles apresentaram. Então, é uma construção que exige paciência, e exige cautela, e exige a perspicácia de quem está na condução. É um desafio enorme. Jogo de cintura, né? Sim, jogo de cintura. Para lidar com as divergências. É isso mesmo. Isso. E eu acho que também uma disposição mesmo é quase que uma doação, né? Porque é um exercício que você vai, de repente você pode escorregar, é um exercício de Sísifo, né? A pedra pode estar lá em cima e de repente ela escorrega e volta tudo lá de baixo de novo. É verdade. O ser humano é assim, né? Infelizmente, ele é um ser muito instável, né? Muito imprevisível. Agora, uma coisa também que é muito útil, né, que eu tenho aprendido cada vez mais, é as paradas estratégicas para avaliar o processo. Né? Isso eu estou muito inspirado pelo Dragon Dreaming, que fala isso toda hora. Parar de vez em quando para celebrar e avaliar é uma estratégia muito boa para manter a motivação alta e a gente começar a aprender com os erros mais constantemente. Assim. Em vez de ficar só fazendo reunião para decidir, não. Vamos celebrar um pouco o que nós fizemos que deu certo, o que nós fizemos que deu errado, né? O que nós aprendemos. Então, gente, queria agradecer mais uma vez aí a presença de vocês. Essa foi mais uma experiência do E-Diálogo. O espaço do laboratório é um espaço de experimentação e eu acho que hoje a gente viveu isso plenamente, né? Eu queria, Marcos, agradecer aqui em nome do laboratório, do Instituto Federal de Goiás, pela sua generosidade em todos os sentidos, pelo tempo, pela disposição da sala e tudo mais. Gratidão mais uma vez. E obrigado a todas vocês, gente. Valeu, pessoal. Eu só queria agradecer também, Cláudio. Me senti realmente honrado e para mim é um prazer assim, poder conversar sobre isso, que é o assunto que eu mais gosto de conversar atualmente. Assim. Então, obrigado pela oportunidade e recomendo o canal lá do laboratório no YouTube. São discussões de nível assim muito bom. Valeu, pessoal.